Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu estava depois pensando com mais calma, estava vendo ainda agora o canal, o Gabriel Amaral e o Lessa, mas eu tenho a minha opinião. O time do Fluminense, quando o Renato chegou, ele deu um impacto de vitórias, né? Ali, um ânimo, injeção de ânimo no Fluminense. Depois, com o tempo, aquilo vai voltando ao normal. O Fluminense tem problemas, tem muitos problemas. Muitos problemas. Tem jogadores que estão rendendo muito abaixo do que poderiam render. Ele tem jogadores machucados. Se vocês pararem para pensar, tem bastante jogador machucado, né? Então, o Fluminense ficou com um elenco reduzido. O time do Fluminense tem jogado praticamente cada competição com um time. Isso aí faz com que o conjunto do time demore a entrar nos eixos, né? Se você botar para jogar hoje um time e daqui a 3 dias outro time, como é que vai entrosar o time? Não tem como. Então está tendo dificuldade. Agora, se vocês pararem para pensar, não é só o Fluminense que está passando por isso. Até times que têm um elenco grande, como o Flamengo, por exemplo, Palmeiras. O Palmeiras tem jogado muito bem. O Flamengo, eu gosto de ver os jogos quando eu tenho tempo para ver. Eu tenho visto os jogos do Flamengo. O Flamengo está jogando bem um tempo. No segundo tempo tem caído de rendimento, tem ficado cansado. Até os melhores jogadores do Flamengo tem acontecido isso. O Arrascaeta, acho que foi no último jogo, e por acaso eu assisti, o Arrascaeta fez um gol, aí depois perdeu o gol feito, depois sumiu do jogo. Não jogou bem mais. E ele tem o Flamengo tem um elenco bem maior e melhor. A gente é obrigado a falar do que o nosso querido e amado Fluminense. E tem acontecido isso também. Basta ver como é que o Flamengo está nas competições. Está em primeiro lugar no Brasileiro, mas na Libertadores eles estão numa situação difícil. Tem que vencer da LDU para poder ficar ali entre os primeiros, né? O primeiro ou o segundo. É lógico, o jogo é no Maracanã. O Flamengo tem condição de ganhar? Tem, mas ele jogou contra outro time que o Flamengo tinha total condições de ganhar aqui no Maracanã e perdeu. O futebol é gostoso, é bonito por causa disso. Nem sempre ganha o melhor, nem sempre ganha o melhor elenco, nem sempre ganha o melhor time. Você basta ver desses últimos anos aí que o Flamengo tinha os melhores times, melhor elenco. O Fluminense ganhou 2 vezes o Carioca em cima do Flamengo. E jogando bem, bonito e melhor do que o Flamengo. Então, isso aí, eu gosto quando o Fluminense começa assim, rateando, né? É ruim para a torcida, é ruim para a imprensa, é ruim para tudo, mas normalmente o Fluminense costuma ganhar títulos assim. Ele vai crescendo, vai passando desapercebido, e quando a imprensa vê, o Fluminense já está abocanhando um título. Eu acho que agora no início de junho, o Fluminense vai fazer algumas contratações. Isso vai melhorar o elenco e alguns jogadores vão começar a se recuperar das contusões, como por exemplo o Riquelme, o Isaac, já vão poder jogar, acredito eu, no final de semana. O Thiago Silva deve estar, pelo que o Renato falou ontem, ele queria ter jogado ontem, mas o Renato achou melhor, aconselhável ele ficar poupado para o jogo de domingo contra o Juventude. O Canóbio se contundiu, aliás, mostrou na televisão, eu vi a imagem do afundamento no rosto, na face dele, foi um troço meio feio. Eu lembrei do Renato Augusto, que aconteceu isso com ele
eu não sei se. Eu acho que ele estava jogando pelo Flamengo na época, ou Corinthians, que ele teve que botar uma placa, né, no local do afundamento. Eu não sei se o do K9 vai ser necessário, mas pelo menos durante um bom tempo nós vamos ficar sem ele. É Canóbio, o Bernal, é o Lima, é o outro menino que veio do Atlético Mineiro, é o são vários jogadores. O Riquelme que está para voltar, mas estava fora. O Isaac que estava fora. Então o Fluminense está com uma equipe limitada. Aí vai puxar os jogadores da base. Será que vai dar vazão? Que nem todo jogador que chega, ele já chega arrebentando. Vai ver esses meninos. O Lescano é muito bom jogador, mas leva um tempo para ele se adaptar ao Brasil e começar a jogar bem. Talvez ele só jogue bem ano que vem. O Lavega tem entrado muito pouco, mas dá para ver que ele também é bom jogador. O Canóbio ele é um jogador mais tático, né? O Keno é um jogador mais decisivo, mas o Keno aguenta jogar o jogo inteiro. O Renato disse na coletiva de ontem que o Keno ele entrou na contusão do Canóbio, mas ele pediu para sair. E quer dizer, então ele dificilmente aguenta jogar o jogo inteiro, ainda mais com a quantidade de jogos e viagens que os clubes têm para fazer. Você pode ver, os times os jogadores estão entrando em campo cansados. É muita viagem, é muito jogo um em cima do outro, então tem que realmente dividir o grupo. Um grupo joga uma competição, o outro joga outra. Isso aí, ainda mais esse ano que tem o Mundial Interclube, aí as competições estão se apertando, então está tendo muito mais jogos e menos descanso. Durante o Mundial, quase todo time vai poder descansar, ficar só treinando, aperfeiçoando. Agora os times que se classificaram para o Mundial não vão ter esse tempo, vão ter que jogar. Então é mais competição pro Fluminense. E aí acredito que o Mário já esteja praticamente acertado com os jogadores que tem que vir, a partir do dia 1º até o dia 10. Espero que o Nino seja um deles, para poder chegar e já entrosar com o time para poder jogar o Mundial. Se chegar na hora do Mundial, não tem como entrosar e todo mundo vai reclamar porque vai jogar mal. Eu acho que ontem o Everaldo, ele tá numa fase ruim, mas eu já vi o Everaldo jogando pelo Bahia e fazendo gols. Jogando no outro clube que eu não me lembro agora qual era, e fazia gol também. Todo jogador passa por uma fase ruim, todos. O Ganso ainda não está no seu auge, o Ganso, por causa do problema cardíaco que teve. Ele, bem dizer, não teve pré-temporada, então ele vai entrando no ritmo jogando. Então ele jogando sem ritmo ainda, na hora de se defender, é um jogador a menos. Então a gente tem que parar para pensar. O mais importante no momento é estar ganhando. Que adianta quando o Fernando Diniz veio a primeira vez pro Fluminense, jogava bem a beça, jogava muito bem, matava a pau, destruía e não ganhava. O que é melhor? Jogar muito e não ganhar, ou tá numa fase difícil e ganhar? Eu prefiro estar numa fase difícil e ganhar. E eu tenho certeza que vai melhorar. O Renato é maluco, mas é um bom treinador. Ele ontem parece que acordou, porque eu estava achando estranho que ele estava ficando cabisbaixo durante o jogo, nas coletivas. Parecia um cara desanimado. E o Renato não é assim. Ele é um cara que briga, extravesa, faz um monte de coisa. E ontem ele já deu um fora na hora
da, da, da pergunta do Cauã Tinoco, aquilo ali já é sinal, eu tô aqui. Mandem botem a culpa para mim, que os jogadores vão voltar. E é verdade o que ele falou, que se toda hora que a torcida vaiar o jogador, o treinador tirar, acaba com o jogador e põe a responsabilidade bem maior do que entrou. Porque se o que entrar joga mal também, aí vai tirar os dois, vai colocar quem? Entendeu? Tem que ir aos poucos. O treinador vê nos coletivos como são os jogadores. E ele tem que ir aos poucos, aprimorando. O time vai pegando o ritmo aos poucos. Não é de uma hora para outra. Tem que ter treino. Tudo é treino. E eu acho também que o grupo do Fluminense ainda vai dar muitos frutos aí. Esse Hércules, por exemplo, meu filho está falando que ele não joga nada. Eu acho ele um grande jogador, mas ele saiu de um time, apesar de ser grande lá, mas o Fluminense é muito maior, o peso da camisa do Fluminense é muito maior. Me perdoe aos torcedores do Fortaleza. Não estou diminuindo o Fortaleza, mas o Fluminense tem um peso mundial. Os 4 times do Rio têm um peso mundial. Então o cara chega aqui, ele sente o peso. Então é difícil o cara render logo, mas eu tenho certeza que ele vai dar muitos frutos ao Fluminense e à torcida do Fluminense. Esse time do Fluminense esse ano vai embalar. Ele vai conseguir pelo menos um título. E eu tenho quase certeza que é o da Sul-Americana, que falta pra gente. Agora, hoje vai ter descanso, hoje é quinta, deve ter os treinamentos amanhã e no sábado, para o jogo de domingo, né? Que o Fluminense vai ter que viajar para jogar contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, né? Que é o campo de Juventude. Pelo menos não é grama sintética. E da fase que o Juventude está, tem tomado várias goleadas. Acredito que o Fluminense consiga tirar essa catinga de só perder e empatar com o Juventude. Consiga uma boa vitória contra o Juventude, que vai fazer o time crescer no brasileiro. E com a vitória de ontem, que foi importante, apesar de não ser a goleada que todo mundo esperava, mas foi uma vitória. Se nós ganharmos do Once Caldas no próximo jogo, a gente está classificado em primeiro lugar. Então eu acredito que o time vai embalar se conseguir uma vitória contra o Juventude. Agora, o problema são os desfalques, né? Cada rodada perde mais um jogador. Então, para o jogo de domingo, apesar de ser muito cedo, mas eu acredito que seja o Fábio, Samuel Xavier, que o Guga também está machucado, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso. Arias, Everaldo e no caso aí deve ser o Keno, ou se o Renato preferir e quiser botar o Riquelme Felipe, pode ser também, mas eu acredito que seja o Keno para começar. Vamos aguardar os treinamentos a partir de amanhã e ver qual vai ser a provável equipe para o jogo do Juventude. Tem que ver os reservas também, né? Nós vamos aguardar. Esqueci de falar no início. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal, deram o like e compartilharam. E pedir a quem não se inscreveu ainda e que acompanha o canal, que eu sei que tem muita gente que vê nosso canal, nossos vídeos, para se inscreverem no canal, darem o like e compartilhar, para que o YouTube possa expandir para muito mais gente o nosso canal Sênior Flu, para aumentar o número de pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E quem está inscrito ou está vendo o vídeo,
e puder se inscrever, mande uma mensagem para saber de onde está falando, para a gente saber até onde nossos vídeos estão alcançando. E o segundo pedido, eu sei que todo mundo está numa situação difícil, mas se puderem colaborar com o nosso canal, faça um Pix. O Pix do nosso canal é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. Ou se preferirem um Pix mais curto, pode fazer o depósito para o Pix também, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34, também do Banco PicPay. Um abraço a todos, obrigado por assistir ao vídeo. Tenham todos uma boa quinta-feira e que tudo corra bem com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.